Tô te falando assim, cara, eu tenho um problema com fé porque eu não sei se eu tenho fé. Falando assim, eu sei o que é a fé. É acreditar naquilo que a gente não vê. Mas eu não sei, olha que doido, eu não sei se eu já experimentei isso, sabe qual é? Tipo, não acreditar em Deus é mais difícil pra mim do que acreditar em Deus. É realmente uma inspiração divina ou é o meu cérebro funcionando pra que as coisas façam sentido? Pra você, qual que é a característica mais incrível, a característica que você mais gosta de Deus? Eu vivi a vida acreditando que era justiça. Porque é um equilíbrio perfeito, né? Não existe, é justo pra mim. Não tem justo pra mim. Se é justo pra todo mundo, né? Sim. Mas, cara, eu comecei a perceber que olhando e vivendo e tendo 40 anos, olhando pras coisas, putz, eu não sei o que é justo. Sei lá. Eu não conheço a história de todo mundo pra julgar perfeitamente o que seria justo, tá ligado? Sim. Então, ao pensar isso, eu comecei a admirar muito mais a misericórdia de Deus do que a justiça. E pra você? Bom, Mas, mano, uma das coisas que eu aprendi, eu não posso negar a vida que eu levo hoje. E a vida que eu sempre levei, né? Eu, durante um tempo, eu queria me esconder em algo pra vender pras pessoas. Pô, eu não vivo isso, coitadinho de mim. Pô, eu sou um cara abençoado demais, entende? Desde criança eu tô na televisão. E muitas pessoas talvez olhem e falem assim, ó lá, tá com um relojão, tá com roupa. Pô, mas isso daí eu tenho desde moleque, mano, entendeu? Isso daí, tipo assim, não é você virar pro Fiuk e falar assim, ô, o Fiuk tá quebrado. Pô, o Fiuk tá em Alphaville ainda, mano, entendeu? E sempre foi assim, entende? É verdade. Não tem como... A minha realidade eu tive um problema, não dá pra continuar aqui. Então a minha esposa me leva pra Orlando. E nem foi pagando, foi tudo na permuta, entende? Então, tipo assim... Melhor ainda. Glória a Deus por isso. Glória a Deus mesmo. Mas tem algo... tem algo que eu vivi que foi muito, mas muito legal pra mim. Por mais que você estude, ô Igor, por mais que pessoas estejam aqui compartilhando experiências, se você não vive de fato na pele, não fique enraizado. Você não cria uma cicatriz, né? Isso que você tá falando é muito verdade. Tem muita coisa que as pessoas falam pra mim aqui, muitas coisas que eu penso, que eu estudo, e eu tava até comentando com os caras outro dia. Tem um monte de coisa que eu sei que é como se alguém tivesse me explicado como é a cor azul. Sim. Que assim, eu entendo que é a cor azul do ponto de vista técnico e tudo mais, mas é diferente de ver a cor azul. É que nem, eu sei que existe essa música, eu sei que essa música é um fenômeno, por isso. Eu entendo o que foi que levou ela até aquele lugar ali, mas eu nunca ouvi essa música. Sabe qual é? E a gente tava falando de fé antes aqui, né? Antes da gente começar o programa. Que eu tava te falando assim, cara, eu tenho um problema com fé porque eu não sei se eu tenho fé. Sim. Eu te falei, pô, pedi a Deus pra falar comigo e eu não sei se é Deus falando comigo ou se é o meu cérebro que tá funcionando desse jeito e tudo mais. Que é mais ou menos o que eu tô te falando, assim, eu sei o que é a fé. É acreditar naquilo que a gente não vê. Sim. Mas eu não sei, olha que doido, eu não sei se eu já experimentei isso, sabe qual é? Eu acredito em Deus, mas é porque assim, tem muito. Me parece mais difícil não acreditar em Deus do que. Tipo, não acreditar em Deus é mais difícil pra mim do que acreditar em Deus. Se a gente for parar, que nem... tudo que precisa estar no lugar e ser perfeito do jeito que é pra que a gente esteja aqui vivo agora nesse momento. O Sol tem que estar na distância certa, a Lua é do tamanho certo, tem que ter um planeta ali, tem que estar tudo perfeitamente no lugar pra que aconteça assim. Mas o universo é infinito, não sei o que. Tá, mas da minha perspectiva, eu não vou chegar do outro lado do universo ou qualquer coisa assim, sabe? Então, as coisas... E, cara, tem tanta coisa que acontece, tipo uma ligação na hora certa, sabe qual é? Uma mensagem de uma pessoa que não tiver tanto tempo e que chega num momento de necessidade. Ou uma palavra de alguém que tava só no teu coração e, de repente, alguém verbaliza e vem pra você. Então, pra mim, pode ser o nosso cérebro procurando padrão, que eu também já penso muito sobre isso. E lembra, eu tenho um problema com... Eu não sei se eu tenho fé. Sim.
Então a maioria das coisas eu tento explicar da maneira natural, pra mim mesmo, pelo menos. E, pô, será que é meu cérebro procurando padrão? Será que isso não é uma parada que é realmente uma inspiração divina? Ou é o meu cérebro funcionando pra que as coisas façam sentido? Sabe? Mas, putz, é muito esforço pensar... É muito difícil acreditar que... Pra mim, a parada mais forte é pessoas se conectando ou voltando a se conectar... naquele momento que você precisa delas e você não lembrava. Sabe qual é? Isso é o que me pega, em geral, no que tem a ver com Deus ou com... E aí eu entrava olha que pira. E aí eu quero saber de você também. Ó, vou te perguntar logo, e aí eu vou te falar a minha percepção. Pra você, qual que é a característica mais incrível, a característica que você mais gosta de Deus? Eu vivi a vida acreditando que era justiça, tá? Eu vivi a vida acreditando que era justiça, porque a justiça é, na minha opinião, a coisa mais incrível que tem. Porque é um equilíbrio perfeito, né? Não existe, é justo pra mim. Não tem justo pra mim. Se é justo pra todo mundo, né? Senão não é justo. Mas, cara, eu comecei a perceber que, olhando e vivendo e tendo 40 anos, olhando pras coisas, putz, eu não sei o que é justo. Sei lá. Eu não conheço a história de todo mundo pra julgar perfeitamente o que seria justo, tá ligado? Então, ao pensar isso, eu comecei a admirar muito mais a misericórdia de Deus do que a justiça. E pra você? Bom, é interessante ver você falando dessa forma, ô Igor, porque a primeira vez que eu vim aqui, tava você e o Monark, e o ambiente... já estava um ambiente, desde que eu entrei, não de conflito, mas não tão confortável, né? E dessa vez eu me sinto confortável em compartilhar um pouco mais da minha história com mais profundidade. Tá. E você tá falando do lance da justiça e tá falando que você não se sente justo pra criar uma justiça contra alguém. Não contra, assim, até olhar pras coisas e falar assim, putz, eu acho que isso é justo. E você não tem essa capacidade. Eu não tenho essa capacidade. Mas essa é a grande realidade. Porque nós morreremos não sabendo de todas as coisas. É uma ignorância as pessoas baterem no peito e falarem, não, eu sou capaz de... Porque eu tenho muito estudo, eu tenho muito conhecimento da palavra, eu sou formado em teologia, eu tenho a capacidade o suficiente para julgar e condenar o próximo. Essa é uma grande mentira. Essa é uma grande mentira, porque ninguém sabe exatamente todas as coisas. Entende? Se tem uma passagem que mostra muito isso, e o que você tá falando é a mais pura verdade. Nós já somos pobres pecadores. A palavra já diz isso. Nós somos pobres pecadores, né? Você pode ser especialista em ciência, mas em matemática você não sabe todas as coisas, entende? E assim, é ignorância da minha parte bater no peito e falar assim, eu sei. Não, você não sabe. Não, o certo é esse. Não. Calma. Tá vendo aí a galera de 25 anos pra baixo? Você não sabe, cara. Ninguém sabe. Você não sabe, é uma ignorância. E principalmente, você é incapaz de ter respostas para suas próprias perguntas. Eu não tenho resposta para minhas perguntas, que eu fico comigo 24 horas. É isso. Eu não tenho respostas para as minhas perguntas, porque eu não sou bilionário até hoje. Sendo que eu já ajudei um monte de gente a ser milionário. Eu também. Entende? E eu não tenho essa resposta. Meu sonho sempre foi morar no Japão. Meu sonho de vida, desde de criança. E até hoje eu não fui morar no Japão. Agora, como é que eu vou ter capacidade de julgar o que a outra pessoa está vivendo ou acabou de fazer com pouco conhecimento que eu tenho sobre ela? Sendo que eu vi numa postagem que é o que acontece. Vão pegar um corte da minha vida aqui e vão julgar. Sendo que não sabem do passado e nem sabem do futuro. O único que sabe do meu passado e o meu futuro e o meu presente é Deus. E ele que não carrega nenhum pecado, não carregou nenhum pecado, veio na terra, ele poderia julgar, condenar, mas mesmo assim ele decidiu perdoar. Então, isso é muito forte. Esse é um ponto, se a gente pegar na Bíblia, por exemplo, você pega a mulher que foi pega em adultério. A mulher foi lá pega em adultério, é algo
errado. A lei ordenava que era o quê? Vamos matar essa mulher. Tem que ser apedrejada. Ela foi pega em adultério. E até hoje, se alguém for pego em adultério, vai sair nas redes sociais, essa mulher tem que morrer, meu. Tá louco, aí um monte de comentário. Depende. Só que... E homem também. Que tem umas horas que... Bom, tá legal. Vamos lá. E homem também. Uhum. E o que acontece é que muitas vezes essas pessoas não estão querendo a justiça. Essas pessoas não querem justiça. Essas pessoas não querem que a lei seja correta. Uhum. Elas querem se sentir melhores com o erro do próximo. Uhum. Entende? E aí elas acabam confundindo muitas coisas. E aí entra o conflito também da religião. Porque a lei diz isso. E a lei de Deus diz isso. E aí eu que estudei a lei dos homens, a lei de Deus, sou capaz de julgar. Só que no momento que ela é pega em adultério, Jesus está ali no controle de tudo. Você lembra da passagem? Uhum. E aí os caras ficam falando, os fariseus, né? Os mestres da lei ficam falando. E aí? Jesus, você não é o dono da lei? Você é o filho do homem lá? O bonzão? Você não é o filho de Deus? E ele dá a única resposta certa ali. Mata ou não mata? Os caras, eles queriam... tramar Jesus ali, pegar Jesus numa armadilha. E ali tá Jesus, ele inclina e começa a escrever na terra. E isso é um ponto que eu tenho certeza que vários e vários já sentaram aqui, eles não sabem falar o que Jesus estava escrevendo, né? Só que eu consigo imaginar que ele estava escrevendo. Ô, João, eu sei que você fez, mano. Ô, Maria, ô, Joana, ô, tal... Nesse momento ele levanta aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que Jesus está mostrando ali. Todos nós somos pobres pecadores. Todos nós merecemos, estamos diante da misericórdia de Deus. Uhum. Mas isso não tô falando que não pode julgar. Mas você julgar sem um conhecimento profundo da história do próximo, aí é um erro. É a mesma coisa eu virar e falar assim, aquela mulher fica postando foto o tempo inteiro de bolsa de marca, viagem maravilhosa, mas quando encontro com ela, ela só reclama da vida, é uma hipócrita. Mas não, você não sabe o que ela passa na casa dela. A bolsa tá ali, mas será que ela apanha do marido? Será que ela é traída? Será que ela... Então, a gente vive muito nesse meio. Então, o que nós devemos fazer nesse momento, Igor? E é o que você faz muito bem em todos os podcasts que eu assisto. Antes de você tirar a sua própria conclusão, você para, escuta, raciocina e dá a sua opinião. Mas não que a sua opinião seja o veredito pra condenar aquela pessoa, né? E o que Jesus está nos mostrando naquele momento é que ele inclina, ele para, o pau tá atorando, os caras estão querendo resposta dele. Ele simplesmente para e no momento de tranquilidade, eu tenho certeza que ele pede um direcionamento pro pai. E é isso que eu faço hoje, ô Igor. Se você pegar outros podcasts, eu metralhava, se a pessoa vinha falar pra mim, eu falo, você tá errado, você tá condenado, você vai pro inferno. Então, não. Se eu não tenho uma resposta concreta e real, porque muitas vezes a gente se engana pra ter uma resposta. E depois você chega no carro e você fala, meu, será que é aquela resposta? Falei merda. Aí você fica morrendo de medo, que vai ter um corte e tal. Não. A melhor coisa que Jesus nos ensina é para e peça um direcionamento pra Deus. E nós não teremos todas as respostas. Eu não tenho todas as respostas. Foi o que eu disse, eu não tenho as respostas pra minha vida. E até essa pausa pra pedir um direcionamento pra Deus, até quem vai... Se você é ateu também, para e pede um direcionamento pra você então, porque é sempre melhor uma decisão um pouquinho mais pensada. Exato. do que algo assim no calor do momento. E